Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar o capítulo 23 e o último da apostila, volume 3, que tem o seguinte tema: por que é necessário criar unidades de conservação da natureza? Aí, nós já vimos na fotografia uma dessas unidades de conservação, que é o Parque Nacional de Itatiaia, que fica ali na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, mas fica mais para dentro do estado do Rio de Janeiro. Então vamos entender o que é essa unidade de conservação, o que está envolvido e por que foram criadas. Então, diante de um cenário de grandes perdas de áreas naturais, e nós temos visto aí isso acontecendo direto com as queimadas, desmatamentos, acabando com a biodiversidade. Então criou-se um campo específico da ecologia para lidar com esse contexto aí, de grandes perdas, da biodiversidade de áreas naturais, que é a biologia da conservação, Então, na verdade, essa prática ela já é feita há muito tempo, não é nada novo. Só que atualmente a biologia da conservação ela ganhou ali mais um olhar científico, ou seja, foi incorporado a essa parte da ecologia noções de genética, de evolução das espécies, de biogeografia, de manejo da vida silvestre, economia e sociologia. Então, na verdade, a biologia da conservação virou uma ciência multidisciplinar. E a necessidade dessa área, desse estudo, deve-se a grande parte ao crescimento acelerado da população mundial, que ocasionou em uma diversidade de problemas ambientais, como eu já falei, queimadas, desmatamento e etc. E isso acontece também com a degradação do solo, poluição do ar e da água e outras coisas que vêm acontecendo, repercutindo aí de maneira negativa no nosso planeta. Daí a ideia de se criar essas unidades de conservação, que serve para preservar a natureza, tá? Então ela implica ali deixar a natureza intocada, com o intuito de proteger todos os seus recursos naturais. E também de conservar. Conservar um ambiente significa fazer uso racional e sustentável dos recursos naturais nele disponível. Então, dessa forma, foram criadas aí as chamadas, UC, que seria a unidade de conservação. Então, as unidades de conservação, falando um pouquinho mais sobre elas, são uma estratégia para a manutenção dos recursos naturais a longo prazo, para que nossas gerações futuras possam ter ali um pouquinho de natureza, um pouquinho de fauna e flora preservado, senão nossos netos, bisnetos não vão ver isso aí no futuro. Então, o Sistema Nacional de Conservação da Natureza dividiu essas unidades de conservação em duas grandes áreas, que é as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Nós vamos definir cada uma delas, já já. Então, os motivos para proteger a natureza são muitos e já foram reconhecidos por diversos povos e civilizações. Quais são esses motivos? Pode ser um motivo cultural, que aquela área ali pode estar associada a algum mito, alguma crença. Pode ser um motivo histórico, porque ter acontecido fatos históricos marcantes naquela região. Pode ter um motivo econômico, então é um local que pode abrigar ali organismos usados para fins medicinais e alimentação de pessoas, e até de animais também. E também um motivo estético e ético, que são preservadas em respeito à beleza daquele local e a vida presente naquele local, várias espécies de plantas, de animais, e sem que pensem em interesses econômicos. Então, todos esses são os motivos para proteger a natureza, proteger o local. Aí eu coloquei uma imagem de uma dessas unidades de conservação, Chapada dos Veadeiros. Então você pode ver que é um local belíssimo, e tem uma rica biodiversidade ali. Por isso, um motivo de preservá-la, porque se deixar, o homem entra e destrói tudo isso, infelizmente.
Então agora vamos separar um pouquinho os dois tipos de unidade de proteção e vamos entender o que está envolvido cada uma delas. Então existe a unidade de proteção integral, que não permite nenhum tipo de consumo dos seus recursos naturais, além de proibir que as pessoas construam casas no local, né, que façam moradia naquele local e nos limites daquele local. Aí nós temos aí 3 exemplos que eu coloquei, que é o Parque Nacional de Itatiaia, lá no Rio de Janeiro, que a figura está lá no início do slide. Tem o Parque Nacional da Tijuca, ou também conhecido como Floresta da Tijuca, que fica lá no Rio de Janeiro. E a Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso. Então esses 3 são exemplos de unidade de proteção integral. Então ali não se pode consumir nada daquele local, dos recursos naturais, e ninguém pode construir casa ali. Tá? Então é realmente preservado e impedido de fazer qualquer coisa ali dentro, somente proteger e conservar. E existem as unidades de uso sustentável. Aí já pode, né, se usar os recursos dessa área, mas de maneira consciente, né? Porque você não pode usar tudo que tem ali de recurso natural, senão vai acabar e não vai sobrar para ninguém, né? Então tem que ser usado de forma sustentável, de forma consciente, para que possa ser renovável. E as pessoas podem morar ali nos limites dessas unidades, só que elas são obrigadas a conservar a natureza daquele local. Tá? Então elas não podem jogar lixo, não podem poluir, não pode ter esgoto, não pode ter nada. Tem que ser tudo muito bem conservado e muito bem, né, tratado, para que não possa sofrer nenhuma ação de poluição ou algo do tipo. As unidades de conservação e a civilização. Então o Brasil, né, nós já conhecemos muito bem, você já deve ter estudado isso em História do Brasil, que é uma colônia. Então ele foi colonizado, né, por países europeus lá no início do século XV. E aí, pouco a pouco, né, foi diminuindo as populações tradicionais do Brasil, que a princípio, né, eram os povos indígenas, né, que colonizavam aqui, que moravam aqui no Brasil. Então, com a colonização dos europeus, né, vindo para cá, essa população foi diminuindo. E esses povos, eles vivem e retiram o seu sustento da floresta, consumindo ali os seus recursos naturais. Então é o povo, né, que já vivia aqui e preservava a natureza e também utilizava da natureza para tirar o seu sustento. Os 2 principais exemplos dessas populações no Brasil são os indígenas e os quilombolas, né, que são aquele povo que veio escravizado, né, de outros países, como da África, por exemplo, que chegaram aqui, né, e construíram ali, né, as suas comunidades e também vivem dos recursos naturais da terra, né, para o seu sustento. E esses 2 povos, tanto os indígenas como os quilombolas, eles são responsáveis por conservar os recursos naturais e os ecossistemas, né? Então eles moram ali, utilizam os recursos naturais, mas preservam aquele local, porque eles sabem que se eles destruírem, se eles degradarem aquele local, os seus descendentes não vão ter, né, o que usar e sustentar mais para frente. Ok, pessoal? Então é um assunto curtinho, né? Agora vamos só responder esse quadro mental para ficar bem entendível, né, essa matéria. E assim você pode, né, fazer já a leitura da apostila e os exercícios também correspondentes a ela. Então as unidades de conservação, ela abriga ali diversas populações tradicionais, como os índios, né, e os quilombolas. As unidades de conservação são divididas em 2 unidades principais. Nós temos as unidades de uso sustentável, que abriga ali florestas nacionais, reservas extrativistas, reserva do desenvolvimento sustentável, área de proteção ambiental, área relevante a interesse ecológico, reserva de fauna e reserva particular do patrimônio natural. E também ela é dividida em unidades de proteção integral, que abriga estação ecológica, parques nacionais, refúgio de vida silvestre, reserva biológica e monumento natural, ok?
Então ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida é só me mandar uma mensagem. Até a próxima então. Tchau, tchau.